É por isso que a gente está perdendo para os nossos pais e avós. É isso mesmo, existe uma epidemia de queda de testosterona, você já ouviu isso aqui na internet, isso está bem documentado. Fato é que nossa geração, produz menos testosterona que nossos pais e avós na nossa idade. O que aconteceu? Existem várias conjecturações para isso. Mas aqui nesse vídeo eu vou te ensinar quatro formas de você aumentar naturalmente sua testosterona, sem tomar remédio, sem aplicação, sem injeção, sem nada disso. Primeiro passo para você começar a aumentar naturalmente a sua testosterona e ter os benefícios que isso vai envolver. Então fica comigo até o final para você fazer esse protocolo, que eu tenho certeza que faz sentido você começar hoje. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, eu sou urologista, especializado em saúde sexual masculina, e para você que quer marcar uma consulta comigo, o link na descrição e o QR Code está aqui na tela. Bom, comecei o vídeo falando sobre essa epidemia de queda de testosterona. Isso está bem documentado, né? Eu até tenho um vídeo sobre isso, não vou me alongar nisso aqui agora, depois posso até deixar na descrição para vocês. Basicamente, está muito bem documentado que em exames laboratoriais de vários laboratórios ao longo do país, ao longo do mundo, nós produzimos, nossos níveis de testosterona estão menores do que homens da mesma idade da década de 80, 70, na verdade até dos anos 2000, do início dos anos 2000 para cá. Tem um trabalho que compara 2000 e pouco com 2016 e já existe uma diferença marcante nesse curto período de tempo. As razões para isso são variadas: estresse, ansiedade, poluição, agrotóxico, que a gente pode conjecturar, não é muito bem documentado, não tem certo o que aconteceu. Mas fato é que muita gente procura médico, ou até faz isso por conta própria, procura formas de aumentar a sua testosterona. E aí vai lá, compra ali no underground, ali Durateston, Deposteron, começa a se injetar e não faz nem o básico. O cara não quer fazer nem o básico para tentar melhorar. E muitas vezes, essa testo baixa que eu vejo na prática, você faz exame, o cara vem aqui, o que é sintoma de testo baixa? Então, fisicamente, mais cansado, fadigado, dificuldade de sair para o trabalho, dificuldade de fazer aquela atividade física que você estava habituado a fazer, preguiça, fisicamente esgotado, fisicamente o primeiro. Depois, você vai sentir cognitivamente esquecimento, memória, atenção, concentração. Porra, não consigo ler um livro mais, meu trabalho, minha produção não tá lá, essas coisas. Então, cognitivamente e por fim sexual. Geralmente o cara procura só no sexual. Então, sexualmente falando, o cara começa com queda de libido e disfunção erétil. Dito isso, ao sentir esses sintomas, ele vai procurar. Aí você vai lá fazer o laboratório do cara, você vai pedir uma série de exames, não é só testosterona, você vai fazer todo o rastreio hormonal do cara. Você vai ver que esse cara tem uma testo baixa, mas não é falência testicular. No exame dá pra gente ter isso muito claro. Se tiver um histórico desse cara, você vai ver. Então não é falência testicular. O cara tem um eixo desregulado. E o que ele tem que fazer para melhorar isso? Tem medicações para isso. Um outro vídeo que eu posso falar também, mas eu quero que você faça isso agora, comece a fazer agora em casa. Então o que você tem que fazer? Vamos lá, primeira coisa, você precisa dormir adequadamente. Não tem como você ficar dormindo 2, 3 horas por dia. Se você tem que acordar 4 horas da manhã, irmão, você tem que dormir mais cedo, você tem que dormir mais ou menos umas 8 horas. Você tem que fazer mais ou menos 6 ciclos do sono. O ciclo do sono vai durar mais ou menos também, mais ou menos, né? Porque depende muito de cada pessoa, né? Muito individual. Mas média, 90 minutos, 1h30, o ciclo completo do sono, que você tem o sono REM, que dura meia hora, e o sono não REM, que dura 60 minutos. Isso, obviamente, em média. Então, você tem que fazer 6 ciclos desse por noite, para que você age ali à noite, é onde você tem pico de produção de testosterona. Então, se você não dorme, irmão, ao longo do seu dia não vai ter pico de produção, é à noite. Tanto que alguns, depois dos 50 anos, isso se perde, mas você tem um pico de produção circadiana da testosterona. O pico é de manhã. Então muita gente pede para você dosar a testosterona de manhã cedo, acordar e dosar a testosterona, que é onde tem um pico. Depois dos 50 anos, essa periodicidade de produção se perde. Mas até 50 você pode usar isso aí. Por quê? Por causa desses ciclos do sono. Aí vai estar no seu sangue alto, você vai dosar, vai estar alto. Então você tem que dormir bem. Primeiro passo é dormir bem. Ah, meu irmão, tem que dormir bem. E eu falo isso pra mim também. Também durmo mal pra caramba. Também arrumo um monte de desculpa. Eu fico na tela ali e aí vou dormir tarde. Então a gente tem que melhorar isso aí, todo mundo. Segundo ponto, atividade física, irmão. Não tem como. Você não pode ser sedentário. A gente não foi feito para ser sedentário. O corpo humano, né? Porra, Deus produziu a gente, porra, homem das cavernas, pô, lutava para pegar comida e ficava na natureza. Então, assim, você não foi feito para não fazer nada. Então você tá ali obeso, né? Engordou,
Então, você fazer atividade física, você vai aumentar a sua testosterona de duas formas. A própria atividade física em si, né? O exercício de força, você malhar membros inferiores, comprovadamente aumenta nível de testosterona. Então, malhar agachamento terra, agachamento livre, aumenta o nível de testosterona. Isso é comprovado. Então, a atividade física aumenta diretamente, né, o nível de testosterona. E indiretamente também, o que eu quero dizer com indiretamente? É o cara que você vai emagrecer e ao você emagrecer, você vai diminuir a taxa de aromatização, que é a conversão da testosterona em estradiol. O cara que aromatiza demais, que é algo que a gente vê no exame, ele converte muito a testosterona em estradiol. Então diminui a testosterona e aumenta o estradiol. Quando você pegar um exame, lógico que isso é muito variável, mas de forma bem geral, sua testosterona tem que estar 10 vezes acima do estradiol. Se tiver menos que isso, essa proporção, você aromatiza demais, tá? Isso de forma bem geral, você vai encontrar outros limites aí na literatura, mas isso é uma forma mais geral de falar. Terceira forma de você melhorar a sua testo naturalmente, a alimentação regrada, né? Você precisa ofertar a molécula de testosterona derivada da molécula de colesterol. Então você precisa, por exemplo, ter uma alimentação regrada. Tem gente que, por exemplo, emagrece de forma atabalhoada, com dietas muito restritivas, emagrece e não tem o aumento da testo, porque você não soube aportar colesterol de forma adequada para ter a matéria-prima para que você produza a molécula de testosterona adequadamente. Então é dieta balanceada, não é dieta restritiva, nem só proteína, só carne, só... Irmão, balanceada. Isso o nutricionista sabe lidar muito bem, lidar com isso com você tranquilamente. Antes de eu falar a última forma, essa aí eu tenho certeza que ninguém faz direito, eu peço para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, encaminhar para a galera do seu grupo, galera do futebol, todo mundo barrigudo, ninguém aguenta jogar até o final, todo mundo com testo baixa pra cacete, então encaminha para a galera, para todo mundo entender melhor que o quarto motivo, a quarta forma de você aumentar naturalmente a sua testosterona é você gerenciar o estresse. Pô, palavra bonita, hein? No livro, quando eu vejo isso, eu acho legal. Gerenciamento do estresse. Porra, difícil, hein? Você com 3 filhos, 3 mulheres diferentes, como é que você vai gerenciar esse estresse? Não é difícil. Mas, se você tem uma esposa só, já facilita bastante. Mas, enfim, gerenciamento do estresse, o que isso tem a ver? Se você está muito estressado, até o privação de sono pode dar isso, você libera um hormônio chamado cortisol. E esse cortisol, ele também é derivado da molécula de colesterol. Então, o colesterol pode dar testosterona ou pode dar o cortisol. Você está muito estressado, dormindo mal, várias decisões difíceis, estresse pra caramba, ligação, meta de venda, trabalha no banco, meta pra caramba. Então, assim, muita decisão chata, muito cortisol liberado. Essa molécula de colesterol está sendo desviada para a produção de cortisol e diminui a testosterona. Então, gerenciamento do estresse. Vai dar uma viajada, final de semana pega a patroa, vai com ela viajar, vai com os filhos para a praia. Não sei, se vira. Tem que gerenciar o estresse. Eu não sei como fazer isso, não sei fazer isso nem na minha própria vida, quanto mais para você. Tô brincando, todo mundo tem que tentar gerenciar um pouco melhor o estresse. Mas se você quer saber uma forma com um comprimido de você estimular o seu eixo e melhorar a sua produção endógena, eu vou deixar um vídeo aqui para você e até a próxima.